Recôncavo Baiano, 1882. Um menino de 3 anos não dormia desde que seu pai enviuvou. Nenhum médico conseguiu curá-lo. Nenhuma ama conseguiu acalmá-lo. Até que uma jovem cozinheira, humilde e sem nada a oferecer além de suas histórias, fez o impossível. Ela contou um conto simples ao pé da cama e mudou o destino de todos naquela propriedade. O que ninguém imaginava era que aquela moça pobre se tornaria uma das mulheres mais respeitadas da região. Enfrentaria o maior escândalo do condado e provaria que a bondade verdadeira não conhece barreiras sociais. Esta é a história de Marina Cavalcante. E garanto, você não vai querer perder um segundo. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Vamos à história. Há propriedades onde o silêncio não é paz, mas tormento, onde cada corredor ecoa com ausências dolorosas, onde cada quarto guarda lembranças que cortam como vidro afiado. A fazenda Santa Quitéria era um desses lugares, erguida sobre terras que se estendiam até onde a vista alcançava, com seus canaviais balançando ao vento como um oceano verde sob o sol escaldante. A propriedade do barão Vicente Augusto de Almeida Guimarães já fora um dia o coração pulsante de toda aquela região do Recôncavo, um lugar onde a vida fervilhava em cada canto, onde as festas juninas duravam 3 noites inteiras, onde o som dos violões e tamborins se misturava às gargalhadas que vinham da casa grande até as primeiras luzes da manhã, onde crianças corriam descalças pelo terreiro e as mulheres conversavam animadas enquanto preparavam banquetes fartos. Mas isso era antes da tragédia. Antes do silêncio que agora habitava cada cômodo daquela construção colonial, de paredes grossas e janelas altas, com suas sacadas de ferro trabalhado que davam para o pátio, onde, em tempos mais felizes, se secavam os grãos de café e se celebrava cada colheita abundante. O barão Vicente tinha 39 anos quando sua esposa morreu. Não era mais um rapaz, mas tampouco um homem velho. Alto, de ombros largos, moldados pelo costume de cavalgar desde menino pelas vastidões de suas terras, tinha o porte altivo de quem nascera para comandar. Seu rosto era marcado por traços firmes, uma mandíbula quadrada, olhos castanhos profundos que antes da tragédia brilhavam com aquela mistura de determinação e gentileza típica dos homens justos. Usava barba bem aparada à moda da época, e seus cabelos castanhos escuros, ligeiramente ondulados, começavam a mostrar os primeiros fios prateados. Mas nada daquilo importava mais, porque nos últimos 6 meses, desde que Dona Constança Ribeiro de Almeida fechara os olhos para sempre, o barão Vicente caminhava por sua própria casa como um espectro. Seus passos, que antes ressoavam firmes nos tacos de madeira de lei, agora arrastavam um peso invisível. Não dava mais ordens aos capatazes com aquela voz que todos respeitavam. Mal olhava para as pessoas que lhe dirigiam a palavra. Passava horas trancado no escritório, cercado de livros que não lia e papéis que não assinava, enquanto as garrafas de conhaque e vinho se acumulavam vazias num canto esquecido. E o pior, o que verdadeiramente o destruía por dentro, era saber que sua dor era apenas a sombra de uma tragédia ainda maior. Porque se ele, homem feito, mal conseguia suportar a ausência de Constança, o que dizer do pequeno Gabriel? Gabriel Augusto de Almeida tinha acabado de completar 3 anos quando sua mãe morreu. 3 anos de pura vida, de risadas cristalinas que enchiam a casa grande, de cabelos castanhos claros que caíam em cachos rebeldes sobre a testa, de olhos castanhos iguais aos do pai, mas com aquele brilho especial que só as crianças pequenas possuem. Era um menino lindo, saudável, cheio daquela energia inesgotável que caracteriza a primeira infância. Corria pelos corredores da casa, perseguia as galinhas no terreiro, escondia-se atrás das saias das mucamas, roubava biscoitos da cozinha antes das refeições e ria. Ria tanto que Dona Constança costumava dizer que o menino tinha riso de passarinho solto. Mas Gabriel não ria mais. Desde a noite em que sua mãe morreu, o menino havia esquecido como se faz isso. A tragédia chegou, como chegam todas as tragédias, sem aviso, sem piedade, sem dar tempo para preparação ou despedidas adequadas. Dona Constança sempre fora de saúde delicada, filha de uma tradicional família de fazendeiros de Cachoeira,
Criada entre bordados e cristais, tinha aquela constituição frágil que as senhoras da época tanto cultivavam, quase como um sinal de distinção social. Quando começou a tossir sangue numa manhã de inverno, todos ficaram preocupados, mas não alarmados inicialmente. Tosses eram comuns naquela região úmida. O doutor Severiano, médico da família, foi chamado e prescreveu repouso, chás e tônicos fortificantes. Mas a tosse não melhorava. Pelo contrário, piorava a cada dia. Constança começou a emagrecer rapidamente, sua pele ficando pálida como cera de vela, seus olhos perdendo o brilho. As febres chegaram na terceira semana, altas e persistentes, fazendo-a delirar durante as noites longas. O barão Vicente mandou buscar outro médico, este vindo de Salvador, um homem que se dizia formado nas melhores universidades da Europa. Dr. Cassiano Freitas chegou à fazenda Santa Quitéria num domingo chuvoso, trazendo consigo uma maleta de couro cheia de instrumentos médicos que brilhavam sinistros sob a luz das lamparinas. Examinou Constança por 2 dias seguidos, fazendo perguntas que ninguém sabia responder direito, auscultando seus pulmões com um tubo de madeira, observando o sangue que ela tossia em lenços brancos que rapidamente ficavam carmesim. No final, declarou o veredicto com voz grave e solene: tuberculose avançada. A palavra caiu como uma sentença de morte na Casa Grande. Todos sabiam o que significava. Tuberculose não tinha cura. Era uma doença que consumia lentamente, que roubava o fôlego, que transformava os pulmões em ruínas. Podiam-se fazer tratamentos paliativos, tentar fortalecer o corpo, mas o fim era inevitável. Era apenas questão de tempo. Vicente se recusou a aceitar. Mandou buscar curandeiros, benzedeiras, padres que prometiam milagres. Dona Josefina, uma senhora negra muito respeitada que conhecia as ervas da região, veio e preparou tisanas de guaco, xaropes de cambará, cataplasmas de mostarda. Padre Matias veio rezar missas na capela da fazenda, pedindo intercessão divina. Nada funcionou. Constança definhava dia após dia, sua respiração ficando cada vez mais difícil, cada vez mais dolorosa. O pequeno Gabriel era mantido afastado do quarto da mãe por ordem do doutor Cassiano, que temia o contágio. O menino não entendia por que não podia ver a mamãe. Chorava na porta do quarto, chamando por ela com sua vozinha aguda, batendo na madeira com suas mãozinhas pequenas. Constança, do outro lado, ouvia e chorava também, implorando que deixassem o filho entrar. Mas Vicente, seguindo as ordens médicas, mantinha a porta trancada. Foi na madrugada de uma quinta-feira, quando uma chuva fina caía sobre os telhados da Casa Grande, que Constança piorou drasticamente. Vicente estava ao seu lado, segurando sua mão que já esfriava, vendo a vida escapar daqueles olhos que ele tanto amara. Ela tentou falar, moveu os lábios com esforço imenso, e Vicente aproximou o ouvido de sua boca. «Gabriel», sussurrou ela, com o último fio de voz que lhe restava. «Cuida do nosso Gabriel. Não deixa ele me esquecer. Eu prometo», disse Vicente, as lágrimas escorrendo livremente agora. «Eu prometo, meu amor». Constança sorriu fracamente, seus dedos apertando os dele com uma força surpreendente para quem estava tão fraca. Ele vai precisar de alguém. Alguém que cante para ele, que conte histórias, que faça ele rir de novo. Promete que vai encontrar essa pessoa? Prometo, repetiu Vicente, a voz quebrada. E então Constança fechou os olhos pela última vez. Sua respiração, que vinha rápida e trabalhosa, foi ficando mais lenta, mais espaçada, até que simplesmente parou. E o silêncio que se seguiu foi o silêncio mais pesado que Vicente jamais experimentara. O enterro foi um evento que reuniu toda a elite do Recôncavo. Fazendeiros vieram de São Félix, de Santo Amaro, de Maragogipe. Baronesas e senhoras da sociedade vestiam seus vestidos de luto mais elaborados, os negros mais profundos, as rendas mais delicadas. Os homens usavam fraques escuros e cartolas, falavam em voz baixa sobre os desígnios divinos e os mistérios da providência. Padre Matias celebrou uma missa solene na capela de Nossa Senhora da Piedade, e sua voz grave ecoava sob as abóbadas pintadas enquanto o incenso subia em espirais azuladas. O coral cantou o réquiem com vozes que pareciam vir de outro mundo, mas o barão Vicente mal registrou qualquer coisa. Estava de pé ao lado do caixão de jacarandá, forrado de cetim branco, com seu filho Gabriel no colo. O menino não chorava, não fazia barulho nenhum,
Apenas olhava para aquela caixa onde sua mãe dormia um sono do qual nunca acordaria. Seus olhos castanhos, tão iguais aos da mãe, estavam vidrados, vazios, como se algo dentro dele também tivesse morrido. E talvez tivesse, porque a partir daquela noite, Gabriel não conseguiu mais dormir. A princípio pensaram que era apenas o choque, uma reação normal de uma criança que perdera a mãe. Dona Eulália, irmã mais velha de Vicente que viera da capital para ajudar, tentou de tudo. Ninava Gabriel nos braços, cantava as mesmas cantigas que cantara para embalar Vicente quando ele era bebê, contava histórias de bichos e de reis encantados, mas não adiantava. Assim que a escuridão caía e as velas eram acesas pela casa, o terror começava. Gabriel chorava. Não era um choro normal de criança manhosa ou com fome. Era um choro de desespero, de abandono, de uma dor tão profunda que parecia impossível caber no peito pequeno daquele menino. Ele chamava pela mãe. Mamãe, 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 repetia sem parar, e a voz ficava rouca de tanto gritar, mas ele não parava. Quando tentavam deitá-lo na cama, aquela cama pequena de madeira nobre que fora feita especialmente para ele quando nascera, Gabriel se debatia como se estivesse sendo afogado. Agarrava-se ao pescoço de quem quer que estivesse tentando acalmá-lo com uma força surpreendente para uma criança tão pequena, as unhas cravando na pele, o corpinho sacudido por soluços que pareciam nunca ter fim. E quando finalmente, exausto de tanto chorar, ele adormecia nos braços de alguém, bastavam alguns minutos para que os pesadelos chegassem. Gabriel acordava gritando, suando frio, os olhos arregalados de terror absoluto, dizendo que via a mãe chamando por ele do fundo de um buraco escuro, que havia monstros querendo levá-lo também, que tinha medo de fechar os olhos porque, quando fechava, a mamãe desaparecia de novo. As mucamas se revezavam para cuidar do menino. Zeferina, Benedita, Custódia, todas mulheres fortes, acostumadas ao trabalho pesado da fazenda, algumas ainda trazendo na memória os tempos da escravidão que terminara apenas alguns anos antes. Mas mesmo elas, com toda a sua resistência e paciência, começavam a mostrar sinais de esgotamento profundo. Olheiras marcavam seus rostos, e quando se reuniam na cozinha durante o dia, enquanto Gabriel dormitava por breves momentos de pura exaustão, cochichavam entre si com vozes cansadas e preocupadas. "Esse menino tá consumindo por dentro", dizia Zeferina, balançando a cabeça com pesar. "O espírito dele não encontra descanso." "É a mãe que tá chamando do outro lado", murmurava Benedita, benzendo-se 3 vezes e tocando o escapulário que usava no pescoço. "Morreu cedo demais, deixou o menino pequeno. O espírito dela não se conformou." Dona Eulália, porém, não acreditava nessas coisas. Tinha seus 60 anos bem vividos. Tinha visto muita coisa naquela fazenda. Sabia que o sofrimento do menino era de carne e osso, não de assombração ou espírito errante. "É a dor do coração", dizia ela com aquela sabedoria que só os muito velhos possuem. "Esse menino perdeu o chão que pisava, perdeu o colo que era dele. Não é espírito de defunto chamando, não. É vazio de quem ainda está vivo, mas não sabe como continuar vivendo." Mas entender a causa não trazia a cura. O barão Vicente mandou chamar os melhores médicos da região. Veio o doutor Severiano, que já havia falhado em salvar Dona Constança, e agora falhava novamente com o filho. Examinou Gabriel, escutou seu coração, observou seus olhos, apalpou sua barriga e prescreveu tônicos fortificantes, gotas calmantes feitas com ópio diluído, xaropes de ervas importadas da Europa. Nada funcionava. As gotas deixavam o menino sonolento durante algumas horas, a respiração ficando pesada e lenta, mas assim que o efeito passava, o terror voltava ainda mais intenso, os gritos ainda mais desesperados. Mandaram buscar outro médico de Salvador, um homem de barbas longas, que se dizia especialista em doenças nervosas da infância. Doutor Hermenegildo Tavares chegou à fazenda Santa Quitéria numa tarde de sol forte, trazendo consigo 3 livros grossos em alemão e uma confiança que beirava a arrogância. Examinou Gabriel por 2 dias inteiros, fazendo anotações num caderno de couro, medindo a cabeça do menino com uma fita métrica, observando suas reações a diferentes estímulos. No final, declarou com voz professoral que a criança sofria de melancolia infantil agravada por perturbação nervosa hereditária, e prescreveu uma série de tratamentos que incluíam banhos gelados pela manhã,
dieta restrita sem açúcar ou carne vermelha e medicamentos que cheiravam a enxofre e tinham gosto amargo como fel. Gabriel piorou. Ficou ainda mais pálido, ainda mais magro, ainda mais assombrado. Então vieram os curandeiros. A velha Quitéria, que morava num casebre à beira do rio Paraguaçu e tinha fama de curar quebranto, mal-olhado e feitiço, chegou uma noite trazendo ramos de guiné e arruda fresca. Benzeu o menino 3 vezes, rezando orações que ninguém entendia direito, uma mistura estranha de latim da igreja com palavras que pareciam vir da África antiga. Soprou fumaça de cachimbo sobre a cabecinha de cabelos castanhos, passou um ovo de galinha pelo corpo todo de Gabriel, depois quebrou o ovo num copo de água e ficou observando as formas que a Clara fazia, balançando a cabeça gravemente. Deixou um patuá de pano vermelho para ser amarrado no pescoço do menino, dizendo que aquilo espantaria os espíritos ruins que o atormentavam. Não espantou nada. Depois veio o pai João, um homem negro de olhos muito brancos e profundos, que tinha um terreiro escondido no meio do mato, onde diziam que ele falava diretamente com os orixás. O barão Vicente, em seu desespero crescente, estava disposto a tentar qualquer coisa, mesmo práticas que a sociedade considerava pagãs. Pai João jogou os búzios sobre uma esteira de palha, leu o destino do menino nas conchas antigas. Disse que Iansã, a senhora dos ventos e das tempestades, estava chorando por aquela criança. Preparou um ebó elaborado, fez oferendas com frutas e flores, cantou cantigas numa língua que vinha de terras distantes além do mar, mas quando se foi 3 dias depois, levando consigo a generosa quantia que Vicente lhe pagara, Gabriel continuava sem dormir, continuava gritando pelas noites, continuava definhando. Tentaram também as amas de leite, mulheres experientes que haviam criado dezenas de filhos, que conheciam todos os truques ancestrais para acalmar bebês chorões e crianças assustadas. Veio Dona Florisbela, uma mulata gorda e alegre de Cachoeira, que tinha uma voz doce como mel e um jeito maternal que conquistava qualquer criança. Ficou 3 semanas na fazenda, dedicando-se inteiramente a Gabriel. Cantava para ele músicas bonitas, embalava-o por horas, fazia brincadeiras engraçadas para arrancar um sorriso, mas Gabriel não se apegou a ela. Aceitava seus cuidados com indiferença, mas não havia conexão, não havia aquele laço que faz uma criança se sentir segura. Veio depois Dona Generosa, uma moça jovem e bonita, ainda cheia de leite da própria filha que acabara de desmamar. Ela tinha paciência de santa, passava noites inteiras acordada segurando Gabriel, cantando baixinho, mas o menino a empurrava quando podia. Não queria ser embalado por ela. Não queria canção nenhuma que não fosse cantada pela voz da mãe que se fora. Passaram-se os meses e a situação só piorava. Gabriel estava emagrecendo de forma alarmante. As bochechas rosadas e rechonchudas da infância perderam o viço, ficando fundas e pálidas. A pele ficou com aquele tom amarelado de quem não vê sol, quase transparente, deixando ver as veias azuladas embaixo. Seus olhos castanhos, antes tão vivos e curiosos, agora pareciam grandes demais para o rostinho miúdo e traziam uma tristeza antiga demais para uma criança de 3 anos. Ele mal comia. Dona Eulália tentava fazê-lo engolir colheradas de caldo de galinha, pedacinhos de pão molhado no leite, frutas maduras amassadas, mas Gabriel aceitava apenas o mínimo necessário para não morrer de fome, e o resto deixava no prato, virando o rostinho para o lado com aquela expressão de quem desistiu de tudo. E o barão Vicente, que deveria ser a rocha onde o filho se apoiava, estava ainda mais perdido que a criança, porque Vicente não conseguia olhar para Gabriel sem ver Constança. Cada traço do menino lembrava a esposa morta. Os olhos castanhos eram exatamente os mesmos dela, o formato do rosto, delicado e oval, o jeito como franzia a testa quando estava confuso, a covinha que aparecia na bochecha esquerda nos raros momentos em que algo quase o fazia sorrir. Tudo, absolutamente tudo em Gabriel, era Constança ressuscitada em miniatura, e a dor era física, cortante como faca. Era como ser esfaqueado no peito toda vez que o menino entrava no cômodo onde ele estava, toda vez que aqueles olhos castanhos o procuravam, pedindo ajuda que ele não sabia como dar. Então, Vicente fazia a única coisa que conseguia fazer. Fugia. Passou a passar cada vez mais tempo fora da casa grande. Acordava antes do amanhecer
e ia para os campos de cana, cavalgando sob o sol escaldante, fiscalizando trabalhos que não precisavam de fiscalização, conversando com os trabalhadores sobre colheitas e moendas, sobre o preço do açúcar e as chuvas, sobre qualquer coisa que não fosse a criança, que morria lentamente dentro de sua própria casa. Quando voltava, já era noite fechada, e ele se trancava no escritório com uma garrafa de conhaque, bebendo até que o mundo ficasse embaçado o suficiente para que a dor diminuísse, até que conseguisse fechar os olhos sem ver o rosto de Constança, sem ouvir os gritos de Gabriel ecoando pelos corredores. Os empregados da fazenda cochichavam entre si. Os trabalhadores dos canaviais que acordavam com o canto do galo e voltavam para suas casas ao cair da tarde, comentavam que o patrão estava virando sombra de si mesmo, que a bebida estava tomando conta, que o menino estava sendo abandonado. "O barão está se perdendo", diziam em voz baixa. "Está deixando o filho à própria sorte como se não fosse sangue dele." Mas ninguém tinha coragem de dizer nada diretamente a ele. Era o barão, afinal de contas, o dono de tudo aquilo, o senhor de terras que se estendiam por léguas. Naqueles tempos, no recôncavo baiano da década de 1880, a palavra de um barão era lei absoluta. Mas havia uma pessoa que observava tudo aquilo com o coração partido e os olhos cheios de determinação crescente. Dona Eulália, a irmã mais velha de Vicente, a mulher que o criara quando eram crianças após a morte prematura da mãe de ambos, não ia ficar de braços cruzados assistindo seu irmão se destruir e seu sobrinho definhar. Numa noite, depois de ouvir Gabriel chorar por horas seguidas, depois de ver Vicente subir cambaleante para o escritório com mais uma garrafa na mão, Eulália tomou coragem. Esperou até que o barão se sentasse à sua escrivaninha de jacarandá. Esperou até que ele servisse a primeira dose de conhaque no copo de cristal e então entrou sem bater. "Vicente", disse ela, e sua voz era firme apesar da idade avançada. "Precisamos conversar agora." O barão levantou os olhos avermelhados e cansados. "Não agora, Eulália. Estou cansado. Você está sempre cansado. Está sempre ocupado demais ou bêbado demais, ou fugindo demais para olhar para o que está acontecendo bem debaixo do seu nariz." A voz dela estava subindo, coisa rara para uma senhora da época. "Seu filho está morrendo, Vicente. Morrendo de tristeza, de abandono, de falta do pai." Vicente sentiu a raiva subir, mas era uma raiva fraca, sem convicção. "O que é que a senhora quer que eu faça, Eulália? Diga." "Eu tentei tudo. Médicos, curandeiros, benzedeiras, amas. Nada funciona." "O que mais posso fazer?" "Pode estar presente", retrucou ela, aproximando-se da escrivaninha e tirando a garrafa do alcance dele. "Pode ser pai. Pode olhar para seu filho, em vez de fugir dele como se fosse culpado da morte de Constança." As palavras caíram como chicotadas. Vicente ficou lívido. "Como ousa dizer isso? Eu nunca culpei Gabriel." "Talvez não conscientemente", disse Eulália, mais suave agora. "Mas você foge dele, Vicente. Foge porque olhar para ele dói, porque ele lembra a Constança. Mas sabe quem está sofrendo mais com isso? Aquele menino, aquela criança que perdeu a mãe e agora está perdendo o pai também, porque você não tem coragem de enfrentar sua própria dor." O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Vicente sentiu algo se quebrar dentro dele, algo que estava segurado com muita força, se estilhaçando finalmente. Passou as mãos pelo rosto e, quando as tirou, estavam molhadas de lágrimas que ele nem percebera que estava derramando. "Eu não sei como ajudá-lo, Eulália", admitiu, e sua voz estava quebrada, destroçada. "Não sei o que fazer. Toda vez que olho para ele, vejo ela. Vejo Constança me pedindo para cuidar dele, me pedindo para não deixá-lo esquecer dela, e eu não sei. Não sei como fazer isso." Eulália rodeou a mesa e colocou a mão no ombro do irmão. "Comece estando lá. Só isso. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ser perfeito. Só precisa estar presente, segurar a mão dele, deixar ele saber que não está sozinho." Vicente olhou para ela, os olhos vermelhos cheios de dúvida e dor. "E se eu não conseguir? E se for tarde demais?" "Nunca é tarde demais enquanto ainda há vida", disse Eulália firmemente. "Mas você precisa agir agora, Vicente, antes que realmente seja tarde." Mas Vicente não conseguiu. Não naquela noite, nem nas noites seguintes. A promessa que fizera a si mesmo de ser mais presente, de tentar se conectar com Gabriel, esbarrava sempre no mesmo muro,
A dor era grande demais. A culpa era pesada demais. A fuga era mais fácil do que o enfrentamento. Continuou sua rotina de afastamento, mergulhando no trabalho durante o dia e na bebida durante a noite, enquanto Gabriel definhava cada vez mais, os olhos perdendo aquele brilho infantil, o corpinho ficando cada vez mais magro e fraco. E foi assim que os meses se arrastaram na fazenda Santa Quitéria, uma casa que deveria ser cheia de vida, de vozes, de movimento, mas que se tornara apenas uma coleção de quartos vazios e corredores silenciosos, onde habitavam dois fantasmas, um homem que fugia da própria dor e um menino que não conseguia encontrar paz nem nos breves momentos em que a exaustão o vencia. Até que numa tarde de outubro, quando o calor estava tão intenso que o ar parecia tremer sobre os canaviais, algo mudou. Dona Eulália estava na varanda da casa grande, abanando-se com um leque de palha, quando ouviu um som diferente vindo do quarto de Gabriel. Não era o choro costumeiro, aquele sofrimento agudo e desesperado que já conheciam tão bem. Era outra coisa. Um gemido baixo, fraco, quase resignado, como o som de quem desistiu de lutar. Levantou-se rapidamente, as articulações velhas protestando, e foi até o quarto do menino. O que viu a fez levar a mão ao peito com aflição. Gabriel estava deitado no chão de tábuas largas, ao lado da cama que ele se recusava a usar, encolhido em posição fetal, abraçando um vestido velho de Constança que alguém havia esquecido numa gaveta e que o menino havia encontrado e roubado. O vestido de musselina branca, já amarelado pelo tempo, que cheirava vagamente a lavanda e rosas, estava apertado contra o peito pequeno da criança. Gabriel chorava nele baixinho, murmurando: "Mamãe, mamãe, mamãe", numa voz tão carregada de desespero e solidão que partia o coração de quem ouvia. Dona Eulália ajoelhou-se com dificuldade e pegou o menino no colo. Gabriel não resistiu. Estava fraco demais para isso. Simplesmente se deixou pegar, o corpinho quente de febre encostando no ombro dela, molhando sua blusa com lágrimas que pareciam não ter fim. "Esse menino vai morrer se continuar assim", disse Eulália para Zeferina, que havia aparecido na porta ao ouvir o movimento. "Vai morrer de desgosto, de solidão, de falta de amor materno." Zeferina balançou a cabeça, os olhos também úmidos. "Não sei mais o que fazer, Dona Eulália. Já tentamos tudo que estava ao nosso alcance. Médico, remédio, reza, benzedura, nada dá jeito." E foi naquele momento, naquele exato momento de desespero absoluto, que Dona Eulália tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. "Então precisamos tentar algo diferente", disse ela com determinação renovada. "Tudo o que tentamos até agora veio de gente de fora. Médicos de cidade, benzedeiras de longe, amas que o menino não conhece. Precisamos de alguém daqui, alguém que ele possa confiar." "Mas quem, Dona Eulália?" perguntou Zeferina. "Já tentamos com todo mundo da fazenda que tem jeito com criança." Eulália ficou em silêncio por um momento, embalando Gabriel nos braços, sentindo o corpinho quente e frágil do menino contra o seu, ouvindo os soluços que aos poucos iam diminuindo de intensidade. E então, como um raio de sol atravessando nuvens densas, uma lembrança veio à sua mente. Alguns dias atrás ela estava indo para a despensa verificar os mantimentos quando passou pela cozinha e ouviu uma voz feminina, jovem, contando uma história animada sobre um coelho esperto que enganava uma onça. A voz era cheia de vida, de modulação, mudando de tom para cada personagem, fazendo vozes engraçadas que provocavam risadas nas outras mulheres que estavam ali. Eulália havia parado no corredor só para escutar, encantada pela forma como aquela moça simples transformava uma história comum em algo mágico, em algo que prendia a atenção e fazia as pessoas esquecerem por alguns minutos do trabalho pesado e do calor sufocante. A voz vinha de Marina Cavalcante, a filha mais nova de Josefa, a cozinheira principal da fazenda. Marina tinha 19 anos e ajudava a mãe na cozinha desde que era pequena. Eulália não a conhecia bem. A moça era discreta, trabalhadora, sempre ocupada com panelas e fornos, mas aquela voz, aquela capacidade de contar histórias com tanto sentimento e vivacidade tinha ficado gravada na memória da velha senhora. "Zeferina", disse Dona Eulália de repente, "você conhece a Marina, a filha da Josefa, que trabalha na cozinha?" Zeferina piscou, surpresa pela pergunta aparentemente aleatória.
Conheço sim. É uma moça boa, trabalhadeira, respeitosa. Por quê? Quero conhecê-la melhor, disse Eulália. Manda chamá-la aqui, agora. Zeferina ficou confusa, mas sabia melhor do que questionar Dona Eulália, quando ela tinha aquele tom de voz determinado. A velha senhora tinha seus jeitos, tinha sua sabedoria própria acumulada em décadas de vida. Se achava que a filha da cozinheira podia ajudar de alguma forma, então valia a pena tentar, porque naquele ponto não tinham mais nada a perder. Gabriel estava morrendo, e qualquer tentativa, por mais improvável que parecesse, era melhor do que ficar parada assistindo ao inevitável. E assim, sem que ninguém soubesse ainda, sem que nem mesmo as próprias envolvidas pudessem imaginar, uma pequena semente de esperança foi plantada naquela tarde de outubro. Uma esperança frágil como um broto recém-nascido, atravessando a terra dura, mas que tinha dentro de si o potencial de mudar não apenas o destino de um menino que não dormia, mas de todos que viviam naquela fazenda, marcada pela tragédia e pelo luto. Enquanto isso, na cozinha quente e cheia de vapor da casa grande, Marina Cavalcante não fazia ideia de que seu nome estava sendo pronunciado nos aposentos da família. Não tinha a menor noção de que no minuto seguinte sua vida tomaria um rumo que ela jamais poderia ter imaginado, nem em seus sonhos mais ousados. Marina era uma moça de beleza simples e honesta. Não tinha a pele alvíssima das senhoras da elite, nem vestidos de seda e rendas importadas. Era morena clara, com cabelos negros que usava sempre presos num coque baixo para não atrapalhar o trabalho, e olhos castanhos escuros que brilhavam com uma luz interior que não vinha de joias ou roupas finas, mas de algo mais profundo e verdadeiro. Tinha mãos calejadas de tanto trabalhar com fogo e panelas quentes, de tanto amassar massa de pão, de tanto descascar batatas e cortar legumes. Mas eram mãos gentis, que sabiam afagar com ternura quando alguma criança dos trabalhadores se machucava perto da cozinha, que sabiam segurar com firmeza, mas sem brutalidade. Morava com a mãe Josefa, numa casinha pequena nos fundos da propriedade, perto da cozinha, onde ficavam os empregados mais próximos da família. Josefa era cozinheira da fazenda há mais de 20 anos, desde antes de Gabriel nascer, e era respeitada por todos pela sua comida saborosa e seu temperamento alegre apesar das dificuldades da vida. Naquela tarde de outubro, Marina estava ajudando a mãe a preparar o jantar. Tinha acabado de terminar de picar cebolas para o refogado quando Zeferina apareceu na porta da cozinha, ofegante de ter subido correndo as escadas da casa grande. «Marina!» chamou ela. «Dona Eulália quer falar com você. Agora!» Marina ficou paralisada, a faca ainda na mão, os olhos arregalados. «Comigo? Dona Eulália quer falar comigo? Por quê? Fiz alguma coisa errada?» «Não sei», disse Zeferina, também confusa. «Ela só disse que quer conversar com você. Vem logo.» Josefa, que estava mexendo uma panela grande no fogão a lenha, olhou para a filha com preocupação. «Vai, minha filha, mas toma cuidado com o que fala. Dona Eulália é boa, mas é severa também.» Marina limpou as mãos apressadamente num pano, tirou o avental sujo de trabalho, alisou o vestido simples de algodão que usava e seguiu Zeferina com o coração batendo acelerado. Subiu as escadas que levavam aos aposentos da família, escadas que ela raramente subia porque seu lugar era na cozinha, não nas partes nobres da casa. Passou por corredores amplos decorados com móveis pesados de madeira escura, por paredes cobertas de retratos de antepassados severos que pareciam julgá-la enquanto passava, até chegarem a uma porta entreaberta. Zeferina bateu levemente. «Dona Eulália, trouxe a Marina. Pode entrar», veio a voz da senhora do outro lado. Marina entrou com as mãos cruzadas na frente do corpo, os olhos baixos em respeito, o coração disparado. O quarto era grande e bem mobiliado, com uma cama de dossel, um armário alto de jacarandá, cadeiras estofadas. E ali, sentada numa poltrona junto à janela, estava Dona Eulália, segurando nos braços um menininho de cabelos castanhos que dormia inquieto, o rostinho pálido e magro, suado de febre. Marina reconheceu imediatamente. Era Gabriel, o filho do barão, o menino que todos na fazenda sabiam que estava definhando desde a morte da mãe. «Aproxime-se, menina», disse Dona Eulália, e sua voz, embora firme, não era ríspida. Marina deu alguns passos à frente, ainda sem saber o que esperar. Dona Eulália a estudou em silêncio por um longo momento.
aqueles olhos velhos e experientes parecendo ver através dela, avaliando algo que Marina não sabia nomear. Você deve estar se perguntando por que te chamei, disse finalmente a senhora. Sim, senhora, murmurou Marina, a voz saindo baixa e tímida. Pois vou te dizer. Dona Eulália olhou para o menino em seus braços. Este menino aqui, meu sobrinho Gabriel, está muito doente. Não doente do corpo, mas da alma. Está morrendo de tristeza desde que perdeu a mãe há 6 meses atrás. E ninguém nesta fazenda inteira, nem os médicos mais caros de Salvador, nem as benzedeiras mais respeitadas, conseguiu ajudá-lo. Marina sentiu o peito apertar de compaixão. Conhecia a história, claro. Impossível não conhecer. Todos na fazenda falavam sobre o menino que não dormia, sobre como chorava noite após noite, sobre como estava definhando dia após dia. Que coisa triste, meu Deus, disse ela baixinho, sem pensar. Uma criança tão pequena sofrendo assim. Dona Eulália assentiu. Dias atrás eu te ouvi na cozinha. Você estava contando uma história para as outras mulheres, aquela do coelho e da onça. E sabe o que eu pensei? Marina balançou a cabeça, muda de nervosismo. Pensei, essa moça tem um dom, tem a capacidade de fazer as pessoas esquecerem seus problemas por alguns minutos, de fazer elas rirem, de fazer elas se sentirem bem. E eu fiquei pensando, será que você não poderia tentar fazer isso com o Gabriel? Tentar contar histórias para ele, conversar, ver se consegue tirar ele desse buraco de tristeza onde está afundado? Marina ficou atônita, sem saber o que dizer. Era uma proposta tão inesperada, tão improvável. Ela, filha da cozinheira cuidando do filho do barão, era quase impensável. Dona Eulália, eu não sei nada de cuidar de criança doente assim. Não sou ama, não sou benzedeira, não sou nada. Só sei cozinhar e contar umas histórias bobas que aprendi quando era pequena. Não estou pedindo para você ser ama ou benzedeira, disse Dona Eulália pacientemente. Estou pedindo para você ser você mesma. Só isso. Vir aqui, passar algum tempo com ele, contar suas histórias, conversar, ver se consegue fazer ele esquecer um pouco da dor, nem que seja por alguns minutos. Marina olhou para Gabriel dormindo inquieto nos braços da senhora. Mesmo dormindo, o rostinho do menino estava franzido numa expressão de sofrimento, como se até nos sonhos ele não encontrasse paz. Algo dentro dela se mexeu, uma compaixão profunda por aquela criancinha que estava passando por tanto. Eu posso tentar, disse ela lentamente. Não sei se vai adiantar alguma coisa, mas posso tentar. O rosto de Dona Eulália se iluminou com o primeiro sorriso genuíno em semanas. É tudo o que estou pedindo, só tente. Se não der certo, ninguém vai te culpar. Mas se der, sua voz falhou ligeiramente. Se der certo, você pode salvar a vida dele. E foi assim, com o coração batendo forte e a mente cheia de dúvidas, que Marina Cavalcante se viu sendo conduzida por Dona Eulália até uma cadeira perto da cama de Gabriel. A senhora deitou o menino cuidadosamente sobre os lençóis e ele se mexeu inquieto, começando a gemer baixinho mesmo antes de acordar completamente. Fique aqui com ele, disse Dona Eulália. Vou sair por alguns minutos para dar ordens na cozinha. Quando ele acordar, e ele vai acordar logo porque não consegue dormir muito tempo, você faz o que achar melhor. Conta uma história, conversa, canta se souber cantar. Só fique aqui e seja gentil. É tudo. Dona Eulália saiu, fechando a porta devagar atrás de si. Marina ficou sozinha no quarto com Gabriel, sentada na cadeira, as mãos cruzadas no colo, sem saber direito o que fazer. O quarto era grande e bem decorado, com brinquedos caros espalhados pelo chão, um cavalinho de pau num canto, bonequinhos de porcelana numa prateleira, mas tudo parecia abandonado, como se fazia muito tempo que ninguém brincava com aquelas coisas. Não demorou muito para que Gabriel começasse a se mexer mais, gemendo baixinho, virando a cabeça de um lado para o outro. Então, de repente, seus olhos se abriram e ele sentou na cama num pulo, os olhos arregalados de medo, a respiração acelerada. "Mamãe!" gritou olhando ao redor freneticamente. "Mamãe, onde você tá?" Marina não sabia o que fazer, mas o instinto maternal que toda mulher carrega falou mais alto. Levantou-se da cadeira e aproximou-se devagar da cama, mantendo a voz calma e suave. "Oi, Gabriel. Meu nome é Marina. Não precisa ter medo, tá tudo bem." O menino olhou para ela com aqueles olhos castanhos enormes no rostinho magro, ainda confuso, ainda assustado. "Cadê a mamãe? Quero a mamãe."
Marina sentiu o coração se partir. Como explicar para uma criança de 3 anos que a mãe nunca mais voltaria? Mas ela não tentou enganá-lo, nem fazer promessas vazias. Sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-lo mais. Sua mamãe não pode estar aqui agora, disse ela gentilmente. Mas eu vim fazer uma visita. Você gosta de histórias? Gabriel a olhou desconfiado, ainda na defensiva, mas havia algo na voz dela, algo suave e honesto que fazia ele não querer gritar. Que tipo de história? Histórias de bichos, disse Marina, improvisando. Eu sei uma sobre um tatuzinho muito esperto que morava num buraco debaixo da terra. Quer ouvir? O menino ficou em silêncio, mas não disse não. Marina tomou isso como um sim e começou a contar. Era uma história simples que sua própria mãe lhe contara quando era pequena, sobre um tatu chamado Benedito, que era o menor de todos os tatus da floresta, mas era também o mais esperto. Quando os outros animais zombavam dele por ser pequeno, Benedito usava sua inteligência para resolver problemas que os animais grandes não conseguiam. Marina contou a história com voz calma, mas expressiva, mudando o tom para cada personagem, fazendo vozes engraçadas para os animais briguentos, fazendo voz fina para o tatuzinho, e enquanto contava, observava Gabriel. O menino estava imóvel, olhando para ela com aqueles olhos grandes, e embora não sorrisse e não parecesse relaxado, ela percebia que ele estava escutando, que estava interessado. Quando terminou a primeira história, Gabriel continuou olhando para ela em silêncio. Marina esperou sem pressionar, sem fazer perguntas, e então, com uma voz tão baixa que ela quase não ouviu, o menino disse: "Conta outra." O coração de Marina deu um salto de esperança. Era um começo pequeno, minúsculo, mas era um começo. Começou outra história, essa sobre um macaco travesso que roubava frutas do pomar do fazendeiro. E depois outra, sobre uma galinha que queria aprender a voar como os passarinhos. Ficaram assim por quase 1 hora. Marina contando histórias, Gabriel ouvindo em silêncio, às vezes se mexendo para ficar mais confortável, mas sempre mantendo os olhos nela. Não houve sorrisos, não houve abraços, mas havia algo acontecendo, uma conexão frágil começando a se formar. Quando Dona Eulália voltou ao quarto, encontrou uma cena que a fez parar na porta. Marina estava sentada no chão ao lado da cama, ainda contando uma história, e Gabriel estava deitado de lado, a cabeça apoiada no travesseiro, olhando para ela. Não estava dormindo, mas também não estava chorando, não estava gritando. Estava apenas ali, presente, ouvindo. Dona Eulália sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Era a primeira vez em meses que via o menino assim, calmo, sem aquele pânico nos olhos, sem aquele desespero que partia o coração. Não era cura, ainda não, mas era a esperança. Ela esperou até que Marina terminasse a história para entrar. "Como foi?" perguntou baixinho. Marina se levantou do chão, as pernas dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Ele me ouviu. Não falou muito, mas ouviu as histórias. E não chorou. Não chorou, repetiu Dona Eulália, e havia maravilhamento em sua voz. Marina, você conseguiu em 1 hora o que mais ninguém conseguiu em meses. Ele ficou calmo. Foi só por um tempo curto, disse Marina, não querendo criar esperanças falsas. Não sei se amanhã vai ser igual. Então volte amanhã, disse Dona Eulália com determinação. Volte todos os dias. Fique com ele, conte suas histórias. Vou falar com o barão, vou pedir para ele te liberar das tarefas da cozinha para você se dedicar só ao Gabriel. E vou pagar você um salário justo pelo seu tempo. Marina ficou atônita. Dona Eulália, eu não posso aceitar dinheiro por isso. Eu só contei umas histórias. E essas histórias valeram mais do que todo o dinheiro que gastamos com médicos e remédios, retrucou a senhora. Você vai aceitar sim, porque esse não é um favor, é um trabalho importante. Talvez o mais importante desta casa agora. Marina não sabia o que dizer. Olhou para Gabriel, que continuava deitado na cama, os olhos começando a piscar pesadamente de sono. Posso ficar até ele dormir? Por favor, disse Dona Eulália. Fique. E Marina ficou. Sentou-se de novo na cadeira perto da cama e começou a contar outra história. Essa sobre a lua que descia do céu para visitar uma menininha solitária. Sua voz foi ficando mais baixa, mais suave, quase um sussurro, e Gabriel, pela primeira vez em 6 meses, começou a pegar no sono sem gritar, sem chorar, sem terror nos olhos.
Antes de continuar nossa história, eu gostaria de saber, você está gostando até aqui? Me conta nos comentários de qual estado do Brasil você nos acompanha. Adoro saber até onde chegam nossas histórias do canal Amores de Época. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes. Quando os olhinhos de Gabriel finalmente se fecharam completamente e sua respiração ficou regular e profunda, Marina ficou ali mais alguns minutos, apenas observando, quase sem acreditar que tinha conseguido. Dona Eulália, que observava da porta, secou uma lágrima discreta e sussurrou: "Obrigada, menina. Você não sabe o presente que acabou de dar para essa família." Mas Marina sabia, ou pelo menos começava a entender, porque quando saiu do quarto e desceu as escadas de volta para a cozinha, seu coração estava mais leve do que estivera em muito tempo. Havia algo profundamente gratificante em ter conseguido trazer um pouco de paz para aquela criança sofrida. Josefa estava esperando ansiosa quando a filha voltou. "E então, o que Dona Eulália queria? Você está em apuros?" "Não, mainha", disse Marina, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ela quer que eu ajude a cuidar do menininho do barão, do Gabriel. Quer que eu conte histórias para ele, que fique com ele." Josefa ficou boquiaberta. "Você? Cuidar do filho do barão? Mas você não é ama? Não é babá?" "Eu sei, mas ela disse que não preciso ser. Só preciso contar histórias, conversar com ele. E vai me pagar por isso, mainha, um salário." A mãe ficou em silêncio, processando aquilo. Depois suspirou. "Seja cuidadosa, minha filha. A casa grande não é lugar para gente como a gente criar expectativas. Você pode estar ajudando agora, mas amanhã as coisas podem mudar." "Eu sei, mainha", disse Marina, "mas aquele menino está sofrendo tanto. Se eu posso ajudar, mesmo que seja só um pouquinho, eu quero tentar." E tentou. No dia seguinte, Marina voltou ao quarto de Gabriel logo depois do café da manhã. O menino estava acordado, sentado na cama, abraçando um urso de pelúcia surrado. Quando a viu entrar, seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Você voltou", disse ele, e havia surpresa em sua vozinha. "Voltei", confirmou Marina, sentando-se na cadeira. "Prometi que voltaria. Quer ouvir mais histórias?" E assim começou uma rotina. Todos os dias, Marina ia ao quarto de Gabriel e passava horas com ele. No começo era só histórias. Ela contava e ele ouvia em silêncio, raramente falando, raramente reagindo além de pedir mais uma quando ela terminava. Mas aos poucos, muito devagar, as coisas começaram a mudar. Gabriel começou a fazer perguntas sobre as histórias. Por que o tatuzinho era pequeno? Ele era bebê? A galinha conseguiu voar no final? O macaco foi castigado por roubar as frutas? E Marina respondia pacientemente, elaborando as histórias, criando detalhes novos, fazendo o mundo daqueles contos ficarem mais vivos, mais reais. Depois de uma semana, Gabriel começou a falar um pouco sobre si mesmo. Contou que gostava de cavalos, que seu pai tinha prometido ensinar ele a montar quando ficasse maior. Contou que sentia falta da mãe, que às vezes sonhava com ela e acordava pensando que ela ainda estava ali. Marina nunca mentiu para ele. Nunca disse que a mãe voltaria ou que ele não deveria sentir tristeza. Em vez disso, ouvia com atenção genuína e dizia coisas como: "É normal sentir falta de quem a gente ama. Sua mãe era especial para você e sempre vai ser, mesmo que ela não esteja aqui." A mudança em Gabriel era gradual, mas perceptível. Depois de 2 semanas, ele estava comendo melhor. Aceitava as refeições que as mucamas traziam, comia porções completas em vez de apenas beliscar. Depois de 3 semanas, começou a brincar um pouco com seus brinquedos, enquanto Marina contava histórias, pegando o cavalinho de pau, fazendo-o galopar pela imaginação. E o mais importante, estava dormindo. Não eram noites inteiras ainda, mas conseguia dormir 3, 4 horas seguidas antes de acordar assustado. E quando acordava, em vez de entrar em pânico total, chamava por Marina. Dona Eulália tinha arranjado para que Marina dormisse num quartinho pequeno, ao lado do de Gabriel. E quando o menino acordava no meio da noite, ela ia até ele, acendia uma vela, sentava-se na beirada da cama e contava uma história calma, até ele voltar a dormir. As pessoas da fazenda começaram a notar a mudança. Os empregados comentavam entre si, maravilhados, sobre como o menino estava melhorando. "É a Marina",
diziam. Aquela moça tem um jeito especial, um dom de Deus. Zeferina, Benedita e Custódia, que haviam passado meses tentando acalmar Gabriel sem sucesso, observavam com uma mistura de alívio e admiração. Nunca vi nada igual, dizia Zeferina. É como se ela tivesse uma chave que abre o coração dele, uma chave que mais ninguém tinha. Dona Eulália observava tudo com gratidão profunda. Via Gabriel voltando lentamente à vida, via a cor voltando às suas bochechas, via seus olhos recuperando aquele brilho infantil que havia desaparecido. E via Marina, aquela moça simples de origem humilde, dedicando-se ao menino com uma paciência e um carinho que não podiam ser fingidos. Você é uma bênção para esta casa, disse ela para Marina um dia. Não sei como agradecer o que está fazendo. Não precisa agradecer, Dona Eulália, respondia Marina sinceramente. Eu gosto do Gabriel. Ele é um menino doce, inteligente. Só estava muito triste, só isso. Mas havia alguém que ainda não tinha visto a transformação de perto. O barão Vicente continuava sua rotina de afastamento, saindo cedo e voltando tarde, evitando os aposentos onde sabia que o filho estaria. Dona Eulália havia-lhe contado sobre Marina, sobre como a moça estava ajudando Gabriel, mas Vicente apenas assentira distraidamente, dizendo que era bom, que estava feliz, mas sem realmente processar a informação. A bebida e o trabalho continuavam sendo seus refúgios, suas formas de não enfrentar a dor que o consumia. Até que uma noite, quase um mês depois que Marina começara a cuidar de Gabriel, Vicente chegou em casa mais cedo do que o usual. Tinha tido um problema com um dos trabalhadores nos canaviais que precisava resolver e voltara enquanto o sol ainda não havia se posto completamente. Entrou na casa grande e, ao passar pelo corredor que levava aos quartos, ouviu algo que o fez parar no meio do caminho. Era uma risada infantil, clara e genuína, vindo do quarto de Gabriel. Vicente ficou paralisado. Fazia tanto tempo que não ouvia aquele som, tanto tempo que havia esquecido como era, que por um momento achou que estava imaginando coisas, que a bebida estava fazendo ele ouvir o que queria ouvir. Mas então ouviu de novo, mais nítido, acompanhado de uma voz feminina que ele não reconhecia, dizendo algo engraçado numa voz exagerada que provocava mais risadas. Com o coração disparado, Vicente aproximou-se do quarto de Gabriel. A porta estava entreaberta, e ele olhou para dentro. O que viu o fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel estava sentado na cama, cercado de almofadas, o rostinho que estava tão pálido e magro agora com cor, com vida. E ao lado da cama estava uma moça jovem que Vicente reconheceu vagamente como sendo da cozinha, fazendo uma dramatização exagerada de algum tipo de história, pulando de um lado para o outro, fazendo caretas engraçadas. E Gabriel ria. Ria com aquela risada que Vicente pensara nunca mais ouvir, aquela risada que Constança sempre dizia ser como o canto de um passarinho. O barão sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se no batente da porta, incapaz de desviar os olhos daquela cena. Seu filho, que estava morrendo de tristeza, que não conseguia dormir, que gritava noite após noite, estava rindo. Marina percebeu a presença de alguém e parou no meio da história, virando-se para a porta. Quando viu o barão ali, ficou lívida, levando a mão à boca. Senhor barão, Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aí. Vicente tentou falar, mas descobriu que tinha um nó na garganta. Limpou-a e tentou de novo. Não precisa pedir desculpa, Eu ouvi a risada e... Gabriel, ao ver o pai, ficou mais sério, mas não assustado como ficava antes. Papai, olha, a Marina estava contando a história do macaco que queria ser rei da floresta. É muito engraçada. Vicente olhou para o filho, para aquele menino que ele havia estado evitando por tanto tempo, e sentiu algo se partir dentro dele. Todas as paredes que havia construído, todas as desculpas que havia dado a si mesmo, desmoronaram naquele momento. É mesmo? Conseguiu dizer, a voz saindo rouca. E o macaco conseguiu ser rei? Gabriel balançou a cabeça animadamente. Ainda não. A Marina vai terminar a história amanhã, mas eu acho que ele não consegue, porque ele é muito atrapalhado. Era a conversa mais longa que Vicente havia tido com o filho em meses. E doía tanto ter perdido todo aquele tempo, ter deixado aquela distância crescer. Marina, sentindo a tensão no ar, começou a se levantar. Eu vou deixar vocês conversarem. Já está na hora do jantar mesmo. Não,
disse Gabriel rapidamente, estendendo a mão para ela. Você não pode ir ainda. Precisa terminar a história do macaco. Marina olhou do menino para o barão, sem saber o que fazer. Vicente percebeu o dilema dela e, surpreendendo a si mesmo, disse: Fica, por favor. Eu também queria ouvir o resto da história. E assim Vicente se viu sentando numa cadeira no quarto do filho, pela primeira vez em muito tempo, ouvindo aquela moça simples terminar uma história boba sobre um macaco que queria ser rei, mas que no final descobria que ser feliz era melhor do que ser importante. E enquanto ouvia, observava Gabriel. Observava como os olhos do menino brilhavam quando Marina fazia as vozes engraçadas, como ele se inclinava para a frente nos momentos de suspense, como sorria nos momentos engraçados. Seu filho estava vivo de novo. Ainda tinha dor, ainda tinha tristeza, mas também tinha alegria, tinha interesse, tinha vida. Quando Marina terminou a história, Gabriel bocejou. Estou com sono, disse ele, e eram palavras que Vicente não o ouvia dizer voluntariamente havia tanto tempo. Então vamos te preparar para dormir, disse Marina, levantando-se. Ajudou Gabriel a vestir a camisola de dormir, deitou-o na cama, puxou o lençol até o queixo. Então sentou-se na beirada da cama e começou a cantar baixinho, uma cantiga de cantar baixinho, uma cantiga de ninar que sua própria mãe cantava para ela quando era pequena. Vicente observava tudo, o coração apertado. Via a forma gentil como Marina tratava Gabriel. Via a confiança que o menino depositava nela, via algo que ele próprio havia sido incapaz de dar ao filho nos últimos meses. Presença, paciência, carinho genuíno. Quando Gabriel fechou os olhos, ainda murmurando as últimas palavras da cantiga junto com Marina, Vicente sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto sem que pudesse contê-las. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, mas também de vergonha e arrependimento por ter abandonado o filho quando ele mais precisava. Marina terminou a cantiga e ficou ali mais alguns minutos, apenas observando Gabriel dormir. Sua respiração estava tranquila, regular, o rostinho relaxado. Então levantou-se devagar e se virou para sair, dando de cara com o barão que ainda estava sentado na cadeira, as lágrimas brilhando à luz das velas. Senhor barão, começou ela, sem saber o que dizer. Vicente levantou-se também, limpando o rosto rapidamente com as costas da mão. Você salvou meu filho, disse ele, a voz embargada. Eu não sei como agradecer. Médicos, curandeiros, amas, ninguém conseguiu o que você conseguiu. Como você fez isso? Marina ficou sem jeitos, não acostumada a receber elogios, muito menos de um barão. Eu não fiz nada de especial, senhor. Só contei histórias, só dei atenção para ele. Acho que era isso que ele precisava. Alguém que estivesse presente de verdade. As palavras caíram como uma acusação não intencional, mas verdadeira. Vicente entendeu a mensagem implícita. Gabriel não precisava de remédios caros ou tratamentos complexos. Precisava de alguém que se importasse, que estivesse ali, que o fizesse sentir que não estava sozinho no mundo. Você tem razão, disse Vicente baixinho, olhando para o filho dormindo. E eu deveria ter sido essa pessoa. Eu sou o pai dele. Mas eu fugi. Fugi da dor, fugi da responsabilidade, fugi dele. O senhor também estava sofrendo, disse Marina gentilmente. Perder alguém que a gente ama não é fácil. Não estou julgando o senhor. Mas eu me julgo, retrucou Vicente, a voz carregada de culpa. Julgo-me todos os dias. Prometia a Constança no leito de morte que cuidaria do Gabriel, que encontraria alguém que pudesse fazer ele sorrir de novo. E então, quando essa pessoa apareceu, quando você apareceu, eu nem estava aqui para ver. Estava nos canaviais, ou bêbado no escritório, ou em qualquer lugar que não fosse ao lado do meu filho. Marina não sabia o que dizer. Não era seu lugar consolar um barão, apontar seus erros ou absolvê-lo deles. Então simplesmente ficou em silêncio, respeitosa, esperando. Vicente suspirou profundamente. A partir de hoje as coisas vão mudar. Vou estar presente. Vou ser o pai que Gabriel merece. O pai que Constança queria que eu fosse. E você? Você continuará cuidando dele, claro. Mas eu também quero participar. Quero aprender a contar histórias como você conta. Quero aprender a fazê-lo sorrir. O senhor sempre pode começar estando aqui, disse Marina. Amanhã, quando eu vier contar histórias, o senhor pode ficar também. Gabriel ficaria feliz com isso. Você acha?
Perguntou Vicente com uma vulnerabilidade surpreendente para um homem de sua posição. Tenho certeza. Ele fala do Senhor, sabe? Fala que tem saudade de quando o pai brincava com ele, de quando ia vê-lo cavalgar. Ele não está com raiva do Senhor, só está sentindo falta. Aquelas palavras atingiram Vicente como flechas certeiras. Seu filho sentia falta dele. Não o odiava, não o culpava, apenas queria ter o pai de volta. E Vicente tinha desperdiçado meses, mergulhado em autocomiseração, quando poderia ter estado ali ao lado da criança. Na manhã seguinte, quando Marina chegou ao quarto de Gabriel, encontrou uma surpresa. O barão Vicente já estava lá, sentado numa cadeira ao lado da cama do filho, que ainda dormia. O barão estava diferente. Tinha feito a barba adequadamente, vestia roupas limpas e bem cuidadas, e seus olhos, embora ainda carregados de tristeza, tinham uma clareza que não tinha há meses. Bom dia, disse ele quando Marina entrou, mantendo a voz baixa para não acordar Gabriel. Bom dia, senhor barão, respondeu ela surpresa, mas satisfeita. O senhor chegou cedo. Não queria perder nada, disse Vicente simplesmente. Quero estar aqui quando ele acordar. Quero ser a primeira pessoa que ele vê. E estava. Quando Gabriel abriu os olhos alguns minutos depois, a primeira coisa que viu foi o rosto do pai olhando para ele com ternura. O menino piscou confuso, como se achasse que estava sonhando. Papai, disse ele com a vozinha ainda rouca de sono. Bom dia, meu filho, disse Vicente, e sua voz estava cheia de emoção contida. Dormi bem? Gabriel assentiu lentamente, ainda processando a presença incomum do pai ali. Você vai ficar aqui? Vou, se você quiser. Pensei que poderia ouvir as histórias junto com você hoje. O rostinho de Gabriel se iluminou com um sorriso tímido. Quero sim. Marina, você vai contar a história do lobo que tinha medo de escuro? Vou, disse Marina, sentindo o coração aquecer ao ver pai e filho juntos. Mas primeiro vamos tomar café, que vim saber que tem bolo de fubá quentinho na cozinha. E assim começou uma nova rotina na fazenda Santa Quitéria. Todas as manhãs, Vicente se juntava a Marina e Gabriel. A princípio ele apenas observava, aprendendo com Marina como se conectar com o filho, como falar com ele, como ouvir verdadeiramente o que ele tinha a dizer. Marina era uma professora paciente, sem sequer saber que estava ensinando. Mostrava através de suas ações como se importar genuinamente, como fazer cada momento contar, como transformar situações simples em memórias preciosas. Aos poucos, Vicente começou a participar mais ativamente. Marina o encorajava gentilmente. Senhor barão, por que o senhor não termina essa história? Eu comecei, mas o senhor pode criar o final. No começo, Vicente era desajeitado. Suas histórias não tinham a fluidez e o encanto das de Marina. Mas Gabriel não se importava. Ouvia o pai com atenção total, os olhos brilhando, e quando Vicente terminava pedia, conta outra, papai, e Vicente contava. Falava sobre suas próprias memórias de infância, sobre os cavalos que tinha quando era menino, sobre as aventuras que vivera naquela mesma fazenda quando tinha a idade de Gabriel, e enquanto contava, ia se reconectando não apenas com o filho, mas consigo mesmo, com a pessoa que havia sido antes da tragédia, antes da perda. As mudanças em Gabriel continuavam. Depois de 2 meses sob os cuidados de Marina e com a presença renovada do pai, o menino estava quase irreconhecível. Tinha recuperado o peso. Suas bochechas estavam rosadas de novo. Seus olhos brilhavam com vida. Corria pelos corredores da casa, brincava no terreiro, ria alto e frequente. Mas mais importante que a recuperação física era a emocional. Gabriel ainda falava sobre a mãe, ainda sentia saudade dela, mas não era mais aquela dor desesperada que o consumia. Era uma saudade mais suave, acompanhada de boas lembranças, em vez de apenas dor. A mamãe gostaria da Marina, disse ele um dia para o pai. Ela era boa igual. Vicente olhou para Marina, que estava do outro lado do quarto organizando os brinquedos de Gabriel, e sentiu algo se mexer no peito. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Reconhecimento de que aquela moça simples tinha uma nobreza de espírito que ultrapassava qualquer título ou posição social. Dona Eulália também percebia a mudança, não apenas em Gabriel, mas na dinâmica toda da casa. Via como Vicente olhava para Marina quando ela não estava prestando atenção, via o respeito e a admiração crescentes que ele demonstrava por ela,
Via como Marina tratava não apenas Gabriel, mas também Vicente, com uma gentileza genuína que não buscava recompensa, e se preocupava, porque conhecia a sociedade em que viviam, conhecia as regras rígidas que separavam as classes, sabia que o que estava começando a florescer ali, mesmo que ninguém tivesse coragem de nomear ainda, era algo que o mundo lá fora não aprovaria. Mas, por enquanto, guardava suas preocupações para si. Via Gabriel tão feliz, via Vicente tão recuperado, via a casa grande voltando a ter vida, e não queria ser ela a jogar água fria naquela alegria renovada. A notícia da recuperação milagrosa de Gabriel, porém, não demorou a se espalhar pela região. As famílias da elite do Recôncavo, que haviam acompanhado a tragédia da morte de Dona Constança e o sofrimento posterior do menino, começaram a fazer visitas à fazenda Santa Quitéria, curiosas para ver com os próprios olhos a transformação. E viam Gabriel correndo pelo terreiro, rindo, brincando, completamente diferente da criança pálida e assombrada que conheciam. As senhoras comentavam entre si, maravilhadas. É um milagre, diziam. Como o barão conseguiu curar o menino? Dona Lucrécia Tavares, uma baronesa viúva e amiga antiga de Dona Constança, foi uma das visitantes. Sentou-se na sala de visitas da Casa Grande, tomando chá com Dona Eulália, enquanto observava Gabriel brincar no pátio visível pela janela. É realmente extraordinário, disse ela. Da última vez que estive aqui, o pobre menino era uma sombra. E agora veja só, está cheio de vida. Que médico Vicente conseguiu trazer? Deve ter custado uma fortuna. Não foi médico nenhum, disse Dona Eulália com um sorriso enigmático. Foi uma moça daqui mesmo da fazenda. Marina, filha da nossa cozinheira Josefa. Dona Lucrécia quase deixou a xícara de chá cair. Uma criada? Uma simples criada conseguiu o que os melhores médicos de Salvador não conseguiram? Ela não é simples, corrigiu Dona Eulália com firmeza. Ela tem um dom especial, uma capacidade de se conectar com as pessoas, especialmente com crianças, e dedicou-se a Gabriel com um carinho que não pode ser comprado com dinheiro nenhum. Mas como? Dona Lucrécia estava visivelmente confusa. O que ela fez exatamente? Contou histórias, deu atenção, foi presente. Às vezes as soluções mais simples são as que funcionam. A baronesa ficou em silêncio, processando aquilo. Havia algo na situação que a incomodava, embora não soubesse dizer exatamente o que. Uma criada cuidando do filho de um barão, passando tanto tempo com ele, tendo tanta influência, parecia inadequado de alguma forma. Mas não disse nada. Apenas tomou mais um gole de chá e mudou de assunto. Porém, quando saiu da fazenda Santa Quitéria algumas horas depois, levou consigo a história para compartilhar com as outras senhoras da sociedade. E assim, os rumores começaram. A princípio eram inocentes, apenas comentários sobre a recuperação notável de Gabriel e o método inusitado usado. Mas aos poucos, à medida que mais pessoas visitavam a fazenda e viam a proximidade entre Marina e a família, especialmente com o barão, os comentários começaram a ganhar outros tons. Dizem que o barão passa horas no quarto com a criada, cochichavam as línguas maldosas. Uma moça jovem e bonita, sozinha com um viúvo rico. Sabemos como essas histórias terminam, insinuavam outras. Ela está se aproveitando da situação, marcando território. Quer subir na vida através do menino, especulavam algumas. Marina não sabia de nada disso inicialmente. Continuava sua rotina dedicada a Gabriel, completamente alheia aos comentários que circulavam nos salões e salas de chá da elite do Recôncavo. Mas Josefa, sua mãe, ouvia. Outras empregadas da fazenda que tinham contato com as criadas das casas visitantes traziam as fofocas, e Josefa ficava cada vez mais preocupada. Numa noite, depois que Marina voltou do quarto de Gabriel, a mãe a chamou para conversar. Marina, minha filha, precisamos conversar sobre uma coisa séria. Marina percebeu o tom grave na voz da mãe e sentou-se à mesa da cozinha preocupada. O que foi, mainha? Aconteceu alguma coisa? Estão falando de você, disse Josefa diretamente. As senhoras da sociedade, as visitas que vêm à fazenda. Estão falando que você está passando tempo demais com o barão, que está se comportando de forma inadequada. Marina ficou chocada. Inadequada? Mas eu só estou cuidando do Gabriel. Dona Eulália me pediu isso. O próprio barão me pediu para continuar. Eu sei, filha, eu sei. Josefa segurou as mãos da filha.
Mas você precisa entender como o mundo funciona. Você é uma moça pobre, filha de criada. Ele é um barão viúvo. As pessoas vão ver malícia onde não tem, vão criar histórias, vão manchar sua reputação. Mas eu não estou fazendo nada de errado, protestou Marina, sentindo as lágrimas de injustiça subirem aos olhos. Eu sei que não, mas não importa o que você faz, importa o que as pessoas acham que você faz. E elas já decidiram que você tem segundas intenções. Marina ficou em silêncio, o coração pesado. Pensou em Gabriel, no menino que havia aprendido a amar como se fosse seu próprio filho. Pensou em como ele melhorara, como agora sorria e brincava e dormia tranquilo. Pensou em ter que abandoná-lo por causa de fofocas maldosas. Eu não vou embora, mainha, disse ela finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. Gabriel precisa de mim, e eu não vou abandoná-lo por causa do que pessoas maliciosas dizem. Não estou fazendo nada de errado, e não vou me comportar como se estivesse. Josefa suspirou, sabendo que a filha tinha herdado sua própria teimosia. Então seja ainda mais cuidadosa, minha filha. Não dê motivos para as línguas ferinas. Mantenha sempre as portas abertas quando estiver com o barão. Tenha sempre alguém por perto. Proteja-se. Marina prometeu, mas sabia que não importava o quanto fosse cuidadosa. As pessoas que queriam ver maldade, veriam de qualquer jeito. E assim foi. Os rumores continuaram a crescer, alimentados pela inveja de algumas pessoas que não gostavam de ver uma moça de origem humilde tendo tanto sucesso onde outros haviam falhado. O auge da situação chegou 3 meses depois, durante a festa de São João da Fazenda Santa Quitéria. Era uma tradição antiga, uma das poucas festas que Vicente mantinha mesmo após a morte de Constança, porque sabia que os trabalhadores e a comunidade local dependiam daquele momento de celebração. A festa estava animada. Havia fogueira acesa no terreiro, bandeirinhas coloridas enfeitando tudo, barracas vendendo comidas típicas, música de sanfona e zabumba. Gabriel estava extasiado, correndo entre as pessoas, comendo milho assado e canjica, rindo com as outras crianças. Marina estava perto, sempre vigiando o menino, mas também aproveitando a festa. Usava um vestido simples, mas bonito, que sua mãe havia feito para ela, com flores estampadas e mangas bufantes, e tinha soltado os cabelos que normalmente prendia, deixando-os caírem em ondas escuras sobre os ombros. Vicente a viu do outro lado do terreiro e ficou sem ar por um momento. Nunca a tinha visto assim, tão descontraída, tão bonita na simplicidade. Sempre a via no papel de cuidadora de Gabriel, séria e dedicada. Mas ali, sob a luz da fogueira, rindo de algo que uma amiga havia dito, ela parecia radiante. Sem pensar muito, Vicente atravessou o terreiro e aproximou-se dela. — Está se divertindo? Perguntou com um sorriso. Marina virou-se surpresa. — Senhor Barão, sim, é uma festa linda. Gabriel está tão feliz. E você, está feliz também? As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las, mais íntimas do que pretendia. Marina corou levemente. — Estou. É bom ver tanta gente alegre celebrando. Fazia tempo que não via a fazenda assim tão viva. Ficaram ali conversando por alguns minutos, esquecidos do mundo ao redor, até que Vicente, num impulso que surpreendeu a ambos, estendeu a mão. — Dança comigo? Marina ficou paralisada. Sabia que não deveria. Sabia que as pessoas estavam olhando, que já comentavam demais sobre ela. Mas quando olhou nos olhos de Vicente e viu ali não o barão poderoso, mas apenas um homem que estava pedindo uma dança, sua mão se moveu por conta própria e tocou a dele. A música que tocava era uma valsa tradicional, e Vicente a conduziu pela dança com uma gentileza que fazia o coração de Marina bater acelerado. Era totalmente inadequado, ela sabia. Uma criada dançando com um barão na frente de toda a fazenda. Mas naquele momento, com a música envolvendo-os e os olhos de Vicente fixos nos seus, nada mais parecia importar. O que não perceberam foi que, entre os convidados da festa, estava a dona Hortência Medeiros, uma das mulheres mais influentes e fofoqueiras da região. Ela observou a cena com os olhos estreitados, a mente já trabalhando, já formulando a versão da história que espalharia. No dia seguinte, o escândalo estava por toda a parte. Dona Hortência havia visitado 5 casas antes do meio-dia, contando para todas que o barão Vicente de Almeida Guimarães estava publicamente cortejando uma criada, desrespeitando a memória de sua falecida esposa,
envergonhando sua família e sua posição social. Vi com meus próprios olhos, dramatizava ela. Ele a convidou para dançar na frente de todos, olhava para ela como, bem, como um homem não deveria olhar para uma empregada. É um escândalo. Pobre Constança, deve estar se revirando no túmulo. As outras senhoras ouviram boquiabertas e, claro, espalharam ainda mais. Em questão de dias, a história havia se tornado lenda urbana, com detalhes cada vez mais absurdos sendo adicionados. Diziam que Marina havia enfeitiçado o barão, que usava truques de macumba para seduzi-lo, que já estava morando na casa grande como se fosse a nova senhora da fazenda. A pressão social eventualmente chegou aos ouvidos de Vicente através de uma carta formal que recebeu do padre Matias, alertando-o sobre os rumores escandalosos e sugerindo que tomasse providências para proteger a reputação de sua família. Vicente ficou furioso ao ler a carta, furioso com a sociedade hipócrita que fofocava em vez de celebrar a recuperação de seu filho, furioso com as insinuações maldosas contra Marina, que não havia feito nada além de bondade e dedicação. Mas também ficou pensativo, porque no fundo do coração sabia que os rumores não eram completamente infundados, não no sentido que as pessoas davam de algo imoral ou vergonhoso, mas no sentido de que seus sentimentos por Marina haviam de fato mudado ao longo daqueles meses. Começara como gratidão, evoluíra para respeito e admiração, e agora era algo mais profundo. Ele se pegava pensando nela durante o dia, procurando sua companhia, sentindo-se mais vivo quando ela estava por perto. E a dança na festa de São João havia apenas confirmado o que já sabia. Estava se apaixonando por Marina Cavalcante. O problema era que ela era uma criada, filha da cozinheira, sem dote, sem família de posses, sem nada que a sociedade considerasse adequado para a esposa de um barão. Se declarasse seus sentimentos, se tentasse cortejá-la oficialmente, seria um escândalo ainda maior. Sua família seria ostracizada. Gabriel poderia sofrer consequências sociais no futuro. Mas, ao mesmo tempo, Vicente não conseguia imaginar sua vida sem Marina nela. Ela havia trazido luz de volta para sua casa, havia salvado seu filho, havia ajudado-o a encontrar a si mesmo novamente. Como poderia a sociedade considerar isso inadequado? A resposta veio de forma inesperada, através de Dona Eulália. A velha senhora pediu para conversar com Vicente em particular no escritório, e quando se sentaram, ela foi direto ao ponto. Vicente, preciso que você seja honesto comigo e consigo mesmo. O que você sente por Marina? Vicente ficou em silêncio por um longo momento, travando uma batalha interna. Finalmente, decidiu pela honestidade. Eu acho que estou me apaixonando por ela, Eulália. Não era minha intenção, não foi algo que procurei. Mas aconteceu. Eulália assentiu, como se já soubesse. E ela? Você acha que ela sente o mesmo? Não sei. Nunca falamos sobre isso. Ela é sempre tão profissional, tão dedicada a Gabriel. Se sente algo por mim além de respeito profissional, nunca demonstrou. Mas você quer descobrir, concluiu Eulália. Você quer ter essa conversa com ela. Quero, admitiu Vicente. Mas sei o que isso significaria. O escândalo, as consequências sociais. Não quero prejudicar Marina. Não quero que ela sofra por causa dos meus sentimentos. Dona Eulália levantou-se e foi até a janela, olhando para o pátio onde Gabriel brincava com Marina, os dois rindo de alguma coisa. Vicente, vou te contar uma história. Quando eu era jovem, me apaixonei por um homem. Ele não era da nossa classe, era filho de um comerciante, alguém que minha família considerava inadequado, mas eu o amava com toda a força do meu coração. Vicente olhou para a irmã surpreso. Ela nunca havia falado sobre isso antes. Minha família me proibiu de vê-lo, continuou Eulália, a voz carregada de emoção antiga. Disseram que eu traria vergonha para o nome da família, que seria deserdada. E eu cedi à pressão. Terminei com ele. Casei-me com um homem adequado que minha família escolheu e fui infeliz por todos os anos do meu casamento até ele morrer. Ela virou-se para Vicente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. A sociedade vai falar de qualquer jeito, Vicente. Vão falar se você se casar com Marina. Vão falar se você não se casar. Então, escolha o caminho que vai fazer você e Gabriel felizes, não o caminho que vai agradar gente que provavelmente nem se importa de verdade
com o bem-estar de vocês. As palavras de Eulália ecoaram no coração de Vicente por dias. Ele observava Marina com Gabriel, via a forma como ela o tratava com tanto carinho, via a alegria genuína nos olhos dela quando o menino ria, via a paciência infinita com que respondia às perguntas intermináveis da criança. E tomou uma decisão. Não seria um covarde como havia sido nos meses após a morte de Constança. Não fugiria de seus sentimentos, nem da possibilidade de felicidade por medo do que os outros diriam. Pediu para Marina encontrá-lo no jardim da casa grande numa tarde de domingo, quando Gabriel estava tirando sua soneca. Ela apareceu com o vestido simples de sempre, os cabelos presos, as mãos um pouco nervosas, claramente preocupada com o que ele poderia querer conversar. Marina, começou Vicente, e sua voz estava mais séria do que ela o ouvira em muito tempo. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O coração de Marina disparou. Seria sobre os rumores. Ele ia pedir para ela parar de cuidar de Gabriel? Sim, senhor barão. Primeiro, preciso que você saiba que tudo o que vou dizer vem do fundo do meu coração, e não espero nada em retorno. Se você não sentir o mesmo, continuaremos como estamos e nada mudará na forma como você cuida de Gabriel. Marina estava confusa, mas assentiu. Vicente respirou fundo. Nesses meses que você passou aqui, você não apenas salvou meu filho, você me salvou também. Estava perdido numa escuridão que eu mesmo criei, afogando minha dor em trabalho e bebida, fugindo das minhas responsabilidades. E então você apareceu, com sua bondade simples e genuína, e trouxe luz de volta para esta casa. Senhor barão, eu só fiz o que qualquer pessoa faria, começou Marina, mas ele levantou a mão gentilmente. Não foi só. Você fez muito mais. E no processo eu me apaixonei por você, Marina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina ficou paralisada, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Senhor barão, Vicente, corrigiu ele suavemente. Quando estamos sozinhos, me chame de Vicente. Vicente, repetiu ela, a voz saindo trêmula. O senhor, você não pode estar falando sério. Eu sou filha da cozinheira. Não tenho educação formal, não tenho dote, não tenho nada que uma esposa de barão deveria ter. Você tem tudo que eu preciso, disse Vicente aproximando-se dela. Tem bondade, inteligência, força de caráter. Tem a capacidade de amar genuinamente, de se dedicar de corpo e alma. Tem o respeito e o amor do meu filho. E se me permitir, gostaria de passar o resto da minha vida tentando conquistar o seu coração também. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Mas a sociedade, as pessoas, elas já falam tanto. Se você... Deixe que falem, disse Vicente com uma determinação que ela nunca vira nele. Eu perdi muito tempo me importando com o que os outros pensam, com o que é adequado ou socialmente aceito. Quase perdi meu filho por causa disso. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Você tem certeza? Perguntou Marina, ainda mal acreditando no que estava ouvindo. Tem certeza de que quer isso? De que quer me ver todo dia? De que não vai se arrepender quando o escândalo aumentar? Vicente pegou as mãos dela nas suas e o toque foi elétrico para ambos. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Então te pergunto, Marina Cavalcante, você sentiria o mesmo por mim? Poderia com o tempo aprender a me amar? Marina olhou nos olhos dele, naqueles olhos castanhos que ela aprendera a conhecer tão bem nos últimos meses, e viu apenas sinceridade e vulnerabilidade. E soube que não precisava de tempo nenhum. Não preciso aprender, sussurrou ela. Já amo. O beijo que se seguiu foi doce e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Vicente segurou o rosto de Marina com as 2 mãos, maravilhado com o presente que a vida lhe dera. Vou fazer isso direito, prometeu ele. Vou pedir sua mão oficialmente a Josefa. Vou anunciar nosso noivado publicamente. Vou me casar com você na igreja para que todo mundo veja que não tenho vergonha do meu amor por você. E cumpriu sua palavra. No domingo seguinte, Vicente oficialmente pediu a mão de Marina a Josefa, que chorou de emoção e preocupação ao mesmo tempo. 2 semanas depois, anunciou o noivado num jantar onde convidou todas as famílias importantes da região. O escândalo foi imenso, como esperado. Metade dos convidados se levantou e saiu da mesa. Dona Hortência quase desmaiou de choque e indignação.
Várias famílias cortaram continuar 1202 relações sociais com o barão, mas outras não. Dona Lucrécia, a amiga de Constança, ficou. Levantou-se no jantar e disse em voz alta: Constança me disse uma vez que tudo o que queria era ver Vicente e Gabriel felizes novamente. Olho para vocês agora e vejo felicidade. Vejo amor verdadeiro. E tenho certeza de que Constança, onde quer que esteja, está sorrindo. Padre Matias, inicialmente relutante, também acabou dando sua bênção quando Vicente o confrontou privadamente. Padre, Jesus não jantou com os pecadores, não tocou nos leprosos, não defendeu a adúltera. Por que então a Igreja não pode abençoar um amor verdadeiro só porque não segue as convenções sociais? O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas linda. Marina usava um vestido branco simples que Josefa e as outras empregadas da fazenda haviam costurado com todo amor e estava mais bonita do que Vicente jamais a vira. Gabriel foi o pajem, com um terninho pequeno que o deixava com cara de adulto em miniatura, e estava radiante de felicidade por finalmente ter uma mãe de novo, e não qualquer mãe, mas Marina, a pessoa que ele mais amava no mundo depois do pai. Passaram-se 5 anos. A fazenda Santa Quitéria estava mais próspera do que nunca. Vicente, renovado pelo amor e pela felicidade, havia se tornado um administrador ainda melhor, implementando novas técnicas agrícolas e tratando seus trabalhadores com mais justiça e generosidade. Marina era amada por todos na propriedade. Nunca esquecera suas origens humildes e tratava todos com a mesma bondade que sempre demonstrara. Transformara a casa grande num lar de verdade, cheio de risos, de histórias contadas ao pé da lareira, de amor genuíno. Gabriel, agora com 8 anos, era um menino saudável, inteligente e gentil. Não se lembrava mais das noites terríveis de insônia e desespero. Para ele, Marina sempre fora sua mãe, e amava-a com todo o coração. E havia mais. Nos braços de Marina, enquanto sentava na varanda observando Gabriel brincar com o irmãozinho de 2 anos no jardim, estava uma menininha de alguns meses, dormindo tranquila. Constança Eulália, batizada em homenagem às 2 mulheres mais importantes da vida de Vicente. Vicente aproximou-se por trás, envolvendo Marina num abraço terno e beijando seu pescoço. No que está pensando? Perguntou baixinho para não acordar a bebê. Em como a vida é estranha, respondeu Marina, encostando a cabeça no ombro dele. Há 5 anos, eu era apenas a filha da cozinheira. Nunca imaginei que minha vida poderia ser assim, que poderia ser tão completa. Você salvou minha vida, Marina, disse Vicente, virando-a gentilmente para que pudessem se olhar. Salvou Gabriel, salvou a mim. Trouxe amor de volta para esta casa quando eu achava que nunca mais seria feliz. Nós salvamos uns aos outros, corrigiu ela, tocando o rosto dele com ternura. E construímos algo bonito juntos. E era verdade. Apesar de todo o escândalo inicial, apesar das críticas e do ostracismo social, eles haviam provado que o amor verdadeiro transcende barreiras de classe, que bondade, dedicação e caráter valem mais do que títulos e dotes. A sociedade eventualmente aceitara, algumas pessoas com ressentimento, outras com admiração genuína. Marina tornara-se respeitada não pelo título que agora carregava, mas pela pessoa que sempre fora. E quando, anos depois, as pessoas contavam a história do barão viúvo cujo filho não dormia, sempre terminavam da mesma forma. Foi a moça humilde, com nada além de histórias e amor no coração, que salvou não apenas uma criança, mas uma família inteira. E provou que, às vezes, as maiores riquezas não vêm de cofres de ouro, mas de corações generosos. Gabriel cresceria para ser um homem bom e justo, sempre lembrando das lições de bondade que Marina lhe ensinara. E quando tivesse seus próprios filhos, contaria a eles a história de como uma cozinheira se tornou baronesa, não por truques ou manipulação, mas simplesmente sendo quem era, uma mulher de coração puro que amava sem condições. E assim, na fazenda Santa Quitéria, sob o céu azul do recôncavo baiano, amor triunfara sobre preconceito, bondade sobre julgamento, e uma família encontrara não apenas felicidade, mas redenção.